Chegamos a mais uma questão do nosso simulado multitude, caderno, é de Ciências da Natureza. Estamos resolvendo as questões de biologia desse simulado. Esse segundo simulado, ele teve recorte de conteúdo. Então você sabe, você querido estudante, que as questões abordadas, elas têm um limite dentro daquilo que é o conteúdo programático que está sendo apresentado a vocês por nossas escolas conveniadas. No nosso caso, o Colégio Master aqui de Fortaleza e o Colégio Master de Natal, tá? Então, essa questão de número 97 foi a terceira questão de biologia do caderno de natureza, tá? Ela é uma questão que ela fala sobre vacina, onde ele diz uma nova vacina pré-clínica contra a malária Vivax foi testada em camundongos e ela obteve 45% de eficácia, o que representa um avanço importante no desenvolvimento de alternativas de prevenção. Aí você diz, professor, tranquilo. Questão de vacina, né, vai cobrar o básico. Calma, vamos com fé. Olha o comando, tá? Apesar de representar um avanço importante no combate à malária, a eficácia desta vacina tem limites. Por que há limites? Aí eu quero que você venha aqui comigo só para relembrar qual é o conceito de vacina. Olha, gente, toda vacina ela é considerada uma imunização ativa. Olha, ela é uma imunização ativa artificial. Lázaro, por que eu vou atribuir, neste caso de uma vacina, o nome de imunização ativa? Porque, na verdade, pessoal, vacina nenhuma te dá os anticorpos. Ela vai sensibilizar o teu sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, toda vacina, ela é um imunobiológico. Ó, as vacinas são imunobiológicos que induzem o sistema imune a produzir anticorpos. Então, a vacina, meus queridos, ela não contém anticorpos, certo? Ela vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. O que é um anticorpo? É uma imunoglobulina, portanto, é uma proteína de defesa específica. São imunoglobulinas específicas. E como vocês bem sabem, essas imunoglobulinas específicas, elas vão combater o quê? Os antígenos, tá? Então, o papel de uma vacina, independente de qual seja a vacina, tá? É induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, ela não vai conter já os anticorpos, ela vai induzir a produzir. Certo, Lázaro, e vai produzir anticorpos para combater quem, na verdade, né? Para combater o agente infeccioso, para combater o antígeno. No caso específico dessa questão, que foi abordada aí para a gente, ele cita a malária. A malária é um tipo de protozoose, tá, gente? Então, a malária, ela corresponde a uma protozoose. Se ela é uma protozoose, basta você dizer que se trata de doença que apresenta como agente etiológico. Quem é o agente etiológico de uma doença? É o agente causador. O agente etiológico de uma doença pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um verme. No caso específico da malária, quem é o agente etiológico? Um protozoário. Então, a doença que apresenta como agente etiológico protozoário do gênero Plasmodium. E aí você, querido estudante, querido pré-universitário, sabe que este gênero Plasmodium
Você sabe que tem várias espécies, né? Ó? Por isso que a gente bota aqui Plasmodium sp. Dentre eles o Vivax. Você tem o Falciparum, você tem o Malariae, você tem o Ovale, tá? Então, a malária, ela é uma doença chamada de protozoose, que tem como agente causador o protozoário do gênero Plasmodium. E quem é o agente transmissor? Malária não é infecto-contagiosa. Por quê? Porque não existe risco de contaminação direta de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Há necessidade de um vetor. Quem lembra quem é o vetor da malária? Ah, professor, eu lembro. Eu lembro que esse protozoário, Plasmodium, a transmissão, bora anotar isso? Bora. A transmissão ocorre a partir da picada do mosquito fêmea, a partir da picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles. Quem é o Anopheles? Mosquito prego, ou também chamado de carapanã. Então, o Anopheles, e só as fêmeas, hein? Somente as fêmeas picam, porque somente elas apresentam comportamentos hematófagos. Então, neste caso, as pessoas que têm malária, elas foram, normalmente, a forma de contaminação mais comum, picadas pela fêmea do mosquito Anopheles. E aí ocorre a transmissão, tá certo, desse protozoário. Uma particularidade que você tem que ficar atento é que ele disse na questão que a vacina ela tem uma limitação, tá certo, de atividade. Por quê? Qual o motivo? Aí você precisava, tá certo, ir para o texto, porque o texto bem aqui, ó, vou grifar para você perceber, ó. Bem aqui diz assim: quando o mosquito pica, uma parte dos parasitas inoculados adquire uma forma dormente, que é o epinozoito. E essa forma dormente, que é o epinozoito, fica no fígado, enquanto a outra parte causa a doença, certo? Então a outra parte causa a doença. Portanto, quando os patógenos no sangue são tratados, aqueles que estão dormindo continuam prontos para atacar, ó, novamente. A vacina pode funcionar no primeiro momento, mas depois de alguns meses o parasita pode acordar e voltar à circulação sanguínea, causando uma recaída, disse o coautor do estudo. Então, onde é que vocês acham que se encontra a grande limitação, que foi isso o comando, ó, né? Desculpa, vou apagar aqui. Onde é que você acha que está a grande limitação? Porque ele disse que a eficácia dessa vacina é limitada, ó. Por que é? Porque existe essa forma dormente. E essa forma dormente está associada a quê? O item A diz: incapacidade do hospedeiro de reconhecer a forma infectante do plasmódio. Ó, existe uma incapacidade nossa, nós que somos hospedeiros, de imunologicamente reconhecer o agente? Não, porque senão a vacina não teria pelo menos uma certa eficácia. Se a vacina tem uma certa eficácia, é porque os anticorpos que estão sendo produzidos a partir da presença do antígeno da vacina estão reconhecendo o protozoário, sim. Então, não é esse o motivo. Por que não pode ser o B, professor? Insuficiência da resposta imune elucidada no organismo do vetor pelo protozoário. Olha, porque a resposta imune não é no organismo vetor. A resposta imune é no hospedeiro. O vetor ele é o agente transmissor. Nós que somos o hospedeiro. Então também não pode ser o item B. C, existência de diferentes insetos vetores. Galera, não tem diferentes insetos vetores. Outra coisa, a vacina não combate o inseto. A vacina combate o plasmódio, certo? Agora, tem uma característica do plasmódio, que é o que vai gabaritar a questão, que está no item D, que é a grande variedade de tipos morfológicos
que o protozoário assume no corpo. E dentre essas variedades de tipo morfológico que ele assume no corpo, certo? Está exatamente aquela que, obviamente, fica dormente, que ele citou no texto, né? Então, qual é a grande dificuldade de nós combatermos a malária com essa vacina? É que essa vacina, ela contém antígenos, aproveitar inclusive para anotar isso aqui para vocês, ó. O que a vacina contém? Ela possui antígenos. Antígenos estes que irão, como eu já escrevi aqui de verde, induzir o sistema imunológico, tá certo? A produzir os anticorpos. Então, esses antígenos que a vacina vai ter aqui, ela vai induzir a produção dos anticorpos para combater, né, o protozoário. O problema do protozoário é que aqueles que ficam no formato que eles chamam aí dormente dentro do fígado, após a vacina já ter atuado, ter combatido aqueles que estão na circulação do sangue, ele vai e acaba remanifestando. Por isso que ela tem uma eficácia limitada. Então, a eficácia limitada dessa importante vacina, que de qualquer maneira já é um avanço, porque você está tendo uma medida aí, né, do procedimento, mas limita-se por conta dessa variedade que você tem de tipos morfológicos do protozoário. E o item diz especificidade dos anticorpos do patógeno para os antígenos produzidos. Pessoal, os anticorpos não são do patógeno. O patógeno é o protozoário. Os anticorpos são do hospedeiro. Somos nós que produzimos os anticorpos a partir da presença da vacina. Portanto, questão de número 97, o gabarito é o item D, porque demonstra uma das grandes dificuldades de uma vacina eficaz para a malária decorrente das grandes variantes com que este protozoário plasmódio assume dentro do nosso corpo. Formatos estes que podem estar a nível hepático, no sangue, no próprio mosquito. Quando você estuda o ciclo da malária, você consegue compreender isso aí. É mais uma questãozinha de biologia resolvida no 97, parasitologia, protozoose, malária, gabarito, D de dado.